Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Bartolomeu e quero mais uma vez compartilhar com você a minha devocional dessa manhã. O texto da nossa devocional hoje é Atos 17, do verso 10 ao verso 15. E o tema explorado nessa devocional será Eu e a Palavra. Então, veremos como eu devo me relacionar com a palavra, né? Então, vamos fazer a leitura do texto? Atos 17, verso 10 ao 15 nos diz: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Pois bem, irmãos e irmãs, a temática da nossa devocional hoje é Eu e a Palavra, e eu extraí aqui pelo menos 6 ensinamentos sobre como devemos nos comportar ante a palavra de Deus. Então, a primeira lição que eu extraio aqui desse texto é que os irmãos de Bereia, ou os judeus de Bereia, ouviam a palavra sem preconceitos. Olha o versículo 11, diz que, ora, estes de Bereia eram mais nobres, né? A nobreza aqui, ela é destacada justamente com relação a o comportamento que os judeus de Bereia demonstraram em contraste aos judeus de Tessalônica. Os judeus de Tessalônica foram repulsivos à palavra, foram rapidamente rejeitaram a palavra, sem nem ouvir direito, né? É muito comum a gente rejeitar algo porque a gente não ouve direito, a gente não para perceber o que está sendo dito, né? Então eles rapidamente rejeitaram a palavra, talvez até simplesmente pelo fato dela estar sendo pregada por Paulo, que foi convertido do judaísmo para o cristianismo. Já os de Bereia não, eles ouvem a palavra, ou seja, eles não estão, embora que eles tenham os seus preconceitos, todo ser humano tem, essa história moderna de não sejamos preconceituosos, isso o discurso seria melhor assim, não sejamos segregadores, né? Racistas, coisas, mas não sejamos preconceituosos. Isso é um engano, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Todo discurso ele está recheado de preconceito, todo discurso, né? Então, mas a gente percebe aqui na atitude dos judeus de Bereia que eles estavam abertos a ouvir, né? Ou seja, embora que eles tivessem os seus preconceitos, eles não se deixaram dominar pelos preconceitos, eles estavam abertos a ouvir. Por isso que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. E então, essa é a primeira lição que eu tiro aqui com relação a eu e a palavra. É que eu não quero nem falar isso agora, senão eu vou entrar nas aplicações, né? Mas enfim, primeira lição que eu tiro aqui é essa. Eles ouviam a palavra sem preconceito. Embora tivessem preconceito, eles tinham a capacidade de ouvir a palavra, de atentar para o que estava sendo dito. Segunda lição que eu encontro aqui nesse texto é que eles estavam interessados na verdade. Versículo 11 diz que pois receberam a palavra com toda a avidez. Essa ideia de avidez aí é um interesse, né? Um grande interesse, né? Eles dedicaram uma atenção imensa, eles mergulharam naquela experiência de audição da palavra de Deus.
E isso demonstra que o interesse dele não era a religião ou a religiosidade, mas o interesse deles era a verdade. Então, eles estavam muito mais interessados em conhecer a verdade do que em se manter em uma religião. Então, o compromisso deles era com a verdade, né? Então, se a verdade estava sendo dita ali naquele momento, o interesse deles era se entregar à verdade, independente de permanecer ou não no judaísmo. Então, esse é o segundo ensinamento que eu tiro. O terceiro ensinamento que eu vejo aqui é que eles investiam tempo no estudo da palavra. Verso 11 ainda diz que eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias. Ou seja, por perceberem, irmãos, que a verdade estava sendo exposta, uma verdade até então oculta aos seus olhos, à sua mente, eles se entregam literalmente por completo à audição e à investigação dessa palavra, né? Eles se dedicam, meus irmãos, eles veem na palavra o tesouro eterno. E por isso não há nada temporal que sobrepujasse a preciosidade, né? O valor inestimável contido no estudo da palavra. Então é por isso que eles se dedicavam todos os dias a examinar aquela, digamos assim, nova verdade, que não era nova, né? Mas estou dizendo nova porque eles tinham uma verdade que era a verdade do judaísmo e agora eles estão se deparando com uma desconstrução daquela verdade judaica e conhecendo o evangelho de Cristo, né? Então eles aproveitam as oportunidades diariamente. Um quinto ensino que eu vejo aqui é que, como resultado dessa entrega, desse interesse, desse aproveitamento, eles foram transformados. Verso 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. E percebam que Lucas faz questão de registrar a posição social de algumas pessoas para também mostrar que a mensagem da palavra, que o evangelho, ele tem um poder para avançar em qualquer classe social. O evangelho não é o evangelho dos pobres. O evangelho é o evangelho dos humildes. Ele avança nos corações de qualquer classe social. Ora, penetrando a mente e o coração de um ser humano, ele destrói o orgulho, a soberba desse coração e transforma esse coração pensando numa linguagem digital, numa plataforma divina, onde Deus agora passa a ser louvado, glorificado, exaltado. Deus passa a ser o centro desse coração, dessa vida, e a palavra encontra lugar nesse coração. Um sexto ensinamento que eu vejo aqui é que eles continuaram estudando o verso 14, né? A gente tem do verso 13, que já vem aqueles judeus de Tessalônica que não eram nobres, querendo causar alvoroço. E aí os irmãos de Bereia agora enviam Paulo para Roma. Mas no verso 14 diz o texto que, porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Fazendo o quê? De férias? Não. Num cruzeiro? Não. Numa ilha paradisíaca? Não. Eles permaneceram ali ensinando a palavra. Ensinando a palavra de Deus. Então os crentes de Bereia continuaram ouvindo a palavra e estudando a palavra, agora não com Paulo, porque quem tem interesse na palavra não tem interesse na pessoa que está transmitindo a palavra, mas tem interesse na palavra. Então, onde estiver a palavra, independente de quem seja o pregador ou a pregadora, eles darão o seu ouvido e o seu coração, porque o interesse deles é na palavra. Então, eles continuaram estudando a palavra agora com Timóteo e Silas.
Meus irmãos e irmãs, que aplicações eu tiro para nós nesta manhã? Primeira aplicação: devemos estar abertos à palavra. Eu acho isso muito interessante porque há uma exaltação da minha compreensão, meus irmãos, há um compromisso. Eu acho muito interessante como nós somos tão vaidosos com relação ao que nós pensamos, né? A nossa ideologia. A gente tem um compromisso muito forte com ela, como se ela restringisse toda a verdade. Como se fosse assim, não, eu creio nisso e tudo que eu creio é a verdade. Não, você pode estar errado, meu irmão, minha irmã. Você pode estar enganado. E quando você tem um compromisso fortíssimo com o que você acha, com o que você pensa, você se fecha a novas oportunidades. Esses crentes aqui estão nos ensinando que nós devemos estar sempre abertos para ouvir a palavra, porque é possível que algo da palavra de Deus continue obscuro para nós. É possível não, eu direi o seguinte, certamente várias porções ou várias partes do conhecimento teológico, do conhecimento bíblico podem estar ainda obscuros para você. E se você estiver tão fortemente comprometido com o seu pensamento, você não estará aberto a ouvir a palavra de Deus e, quem sabe, descobrir e receber luz do Espírito Santo para perceber e entender novas porções da Escritura que antes estavam obscuras a vocês. Eles ouviam abertamente, sabe, com o coração aberto, prontos para receber a palavra. Nós devemos ter esse mesmo comportamento. Devemos estar atentos ao que está sendo dito acerca da palavra para termos a oportunidade de sermos visitados por ela novamente. A segunda aplicação que eu tiro aqui dessa manhã é que nós devemos buscar a palavra, né? Vocês veem que eles estavam lá com toda a avidez, meus irmãos, diariamente, buscando a palavra, buscando o estudo, buscando a Escritura. A gente se entrega à busca de tantas coisas, meus irmãos, de descoberta de tantas coisas. A gente dá o coração a tantas coisas. Mas eu percebo, meus irmãos, que a gente não dá tanto o coração à palavra de Deus. A gente não investe tanto tempo na palavra de Deus. É tão fácil hoje, existem tantos recursos, mas isso só mostra a dureza do nosso coração, porque mesmo tendo tantos recursos, nós damos mais o coração a tantas outras coisas no dia do que a busca do conhecimento da palavra de Deus. Provavelmente é possível que você esteja recebendo essas devocionais todos os dias, exceto final de semana, mas não esteja ouvindo essas devocionais. Por quê? Ou porque você acha que, sei lá, o pastor Bartô não traz uma boa palavra, sei lá, pode ser. Ou você tem antipatia com relação a mim, pode ser também. Né? Mas é possível também que é porque você não tem interesse na palavra. Porque se fosse um vídeo de piada, de stand-up, né, de músicas, sei lá, qualquer outra coisa desse entretenimento, talvez você quisesse, talvez você acessasse. Os crentes de Berea nos ensinam o que é prioritário em nossa vida, e a prioridade em nossa vida são as palavras de Deus. A terceira aplicação que eu tiro aqui é que nós devemos encarar com seriedade o estudo da palavra eterna. Eles demonstraram muita seriedade, compromisso. Meus irmãos, isso é uma coisa que está em carência na igreja brasileira, se não dizer na pernambucana. Os cultos de estudo da palavra são os cultos menos frequentados. Vá nas escolas bíblicas dominicais.
Vá nos cultos de doutrina, seja qual for o dia. Vá nos seminários. Os seminários estão em crise por conta da ausência dos estudantes da palavra de Deus. A gente precisa renovar a nossa seriedade com relação ao estudo da palavra de Deus. Nós declaramos que elas são as palavras eternas, mas não as estudamos como se elas fossem. Quarta aplicação, devemos nos dedicar diariamente à alimentação espiritual. Esse povo se dedicou diariamente. Será que eles não tinham agenda? Será que eles não tinham atividade? Será que eles não tinham obrigações, deveres? Com certeza tinham, irmãos. Poderiam não ser os mesmos que nós, mas eles tinham também. Então eles necessitaram deixar algumas obrigações. Eles precisaram abrir mão de atividades, de tempo, de agendas para estudar a palavra de Deus. Será que nós somos capazes de abrir mão do jantar de 7 horas para ir a um culto de doutrina e jantar de 9? Ou fazer apenas um lanchinho para comer depois? Será que nós somos capazes de, em vez de chegar em casa para relaxar, e primeiro ouvir a palavra e depois chegar em casa para relaxar? Será que nós somos capazes de acordar um pouco mais cedo no domingo e ir à escola bíblica para estudar a palavra? Será que nós somos capazes de ler a Bíblia? Meus irmãos, eles se dedicavam diariamente à alimentação espiritual. Me parece que nós não temos tanta dedicação assim, ou não damos tanta importância a isso. Quinta aplicação, nunca devemos achar que já conhecemos demais. Eles ouviram de Paulo, mas depois ficou Silas e Timóteo, e eles continuaram ouvindo de Silas e Timóteo. Eu acho que muito do desinteresse também da presente geração com relação ao evangelho é porque já se acham saturados demais com a palavra. Eu já sei disso, então eu não preciso mais. Engano, meu irmão. Engano. Já disse certo teólogo que quanto mais eu conheço da Escritura, mais eu sei que não conheço a Escritura. O conhecimento de Deus é uma fonte inesgotável, é um rio sem fundo. Né? Você jamais explorará o suficiente, você jamais dirá, alcancei o fundo desse rio, ou dessa piscina, ou desse mar. Não. Busque o conhecimento diariamente, porque você não sabe tudo e, digo logo, você nunca saberá. Então, se você nunca saberá, sua pesquisa nunca deve ter fim. E sexta e última aplicação de hoje, a palavra, nos transformará em nossas incoerências. Foi isso que aconteceu com os judeus de Bereia, e é isso que acontece com todas as pessoas que se dedicam ao estudo da palavra. Você vai encontrando suas incoerências e você vai sendo moldada pela palavra. Quando você está aberto à palavra, quando você busca a palavra, quando você encara esse estudo com seriedade, quando você se dedica diariamente a ele e quando você nunca acha que já chegou ao conhecimento total. Então você vai ser transformado em suas incoerências, nos seus pecados, na sua falta, na sua cosmovisão errada, no seu envolvimento humano nas coisas. Você vai ter um envolvimento agora espiritual nas coisas. Então, tudo isso vai ser moldado, sua perspectiva de vida vai ser transformada, meus irmãos. Então, qual é o meu desejo? É que Deus te abençoe com essa palavra, que você seja impactado por ela e que ela seja o centro da sua vida e o da minha também. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.